Olá, arianos! Sejam muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes à sua leitura mensal de tarô para o mês de setembro. Se você é novo, se você chegou aqui agora, se você não conhece esse canal, prazer, eu sou a Solar, eu sou astróloga, taróloga, psicanalista e hoje a gente vai fazer uma leitura bem profunda, bem completa, bem rica para te orientar aí durante o mês de setembro, que é um mês, arianos, que promete. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta de leitura de tarô, se você gosta de astrologia, lembra de se inscrever no canal para ativar o sininho de notificação e receber todas as leituras de tarô, o céu da semana, o beabá astrológico, enfim, todos os conteúdos que estão rolando aqui nesse canal, tá? Arianos, eu faço uma leitura de tarô um pouquinho diferente porque eu sou astróloga, né? E como eu sou astróloga, eu gosto de trazer um contexto de um cenário daquilo que está acontecendo e permeando o céu astrológico, para que nós possamos nos orientar temporalmente, né, sobre os eventos e para que a nossa leitura aí de tarô fique muito mais rica, muito mais chique, muito mais completa, tá bom? Então a gente vai bater um papo antes um pouco sobre o cenário do céu astrológico para Áries. Lembrando que essa leitura ela vale para você que tem Sol no signo de Áries, Lua no signo de Áries, Ascendente no signo de Áries, Vênus para você que tem planetas importantes no signo de Áries do seu mapa astrológico. Lembrando também que energia é atemporal. Às vezes você está percebendo alguma coisa se constelar e tomar algum significado, mas não tá vendo a coisa se amarrar completamente. Olha os outros signos importantes das outras leituras do seu mapa para se constelar. Vê essa leitura futuramente, vê daqui 15 dias quando chegar na lua cheia, né? Enfim, monta um jogo de tarô para você, constela um jogo de tarô para você, observando os outros pontos importantes aí do seu mapa astrológico. Tá bom, Áries? Áries, é o seguinte, como é que tá o mês de setembro astrologicamente? Aproveita e dá uma olhada nos outros vídeos, tá? Não se esquece de dar uma olhada nos outros vídeos. O mês de setembro é um mês de eclipse, né? Esse eclipse que vai acontecer no mês de setembro, ele não vai afetar diretamente o signo de Áries, mas o mês de setembro é um mês de pré-eclipse, de um eclipse que vai afetar Áries, sim, que vai acontecer lá no mês de outubro, né? Então, no mês de outubro, nós vamos ter eclipses aí no eixo Áries-Libra. Kate, o que eu tenho a ver com eclipse? O que eclipse impacta na minha vida? O que eu faço com essa informação aí do eclipse? É o seguinte, todas as vezes que a gente tem um eclipse na astrologia, a gente está falando de um processo, de uma energia que tem um processo de uma grande revelação, né? Um processo de uma grande iluminação, um processo de uma grande escuridão, dependendo da natureza do eclipse. Então a gente pode estar falando de alguma coisa do passado que surge lá do fundo do poço. A gente pode estar falando de algo que a gente estava vivendo, que a gente estava imerso, que a gente não estava tendo consciência sobre a coisa, e aí a gente tem uma grande revelação, uma grande consciência aí sobre a coisa. Inúmeros cenários podem se despontar. Áries, não é o primeiro eclipse que vocês estão pegando, né? A gente tá com eclipses acontecendo aí nesse eixo já há um ano e pouquinho. Então a gente tá fechando uma história de eclipses que vem acontecendo aí já há um ano e meio e agora é como se fosse um fechamento. Eu tô falando e antecedendo essa questão do eclipse porque a gente pode ver questões relacionadas a eclipses se constelarem 30, 40 dias antes, alguma movimentação estranha começar a acontecer. Quando chega ali mais perto do eclipse, realmente acontece algo relacionado aos temas do eclipse. Então vamos supor que Áries está para fechar um ciclo de carreira. Pode ser que nesses dias Áries
comece a sentir um ambiente estranho no ambiente de trabalho, o chefe ficando esquisito, alguma coisa se esquisitando, e começa a dar aquela pulguinha atrás da orelha. Áries que tá com relacionamento na berlinda já, começa a sentir uma energia estranha, alguma coisa se esquisitando, chega no eclipse, pá, vem alguma grande revelação, alguma grande bomba relacionada ao fim desse relacionamento. Então, Áries, estamos avisados que estamos em época de pré-eclipsação no signo de Áries. Nesse mês, o eclipse que nós vamos ter, mês de setembro, vai ser em Peixes, mas vocês já estão nessa energia de pré-eclipsação. Fechou, Áries? Áries, se você quiser informações mais completas, né, sobre como o eclipse vai reverberar na sua vida, no seu mapa astrológico, aqui na descrição tem o meu link, tem o meu contato para você fazer consulta de mapa astrológico, para você fazer consulta de tarô comigo, enfim, para você se orientar, para você se direcionar. E nós vamos lá então a nossa leitura de tarô. Eu escolhi alguns decks pra gente trabalhar aqui hoje. E esse primeiro deck que eu escolhi aqui, ele é o deck da Lilith, da Lua Negra, né? O porquê que eu escolhi esse deck de Lilith da Lua Negra? Porque a gente vai ter aí durante o mês de setembro a Lilith no signo de Libra, se unindo com o Nodo Sul no signo de Libra, com a Vênus no signo de Libra. Então eu escolhi essa energia de Lilith para trabalhar. Esse deck é lindo, é um deck afrofuturista feito por uma artista preta, né? O outro deck que eu escolhi pra gente trabalhar hoje é o The Crystal Tarot, tá? A gente vai trabalhar também com o Anjos e Ancestrais e o Cartas Astrológicas. Falando porque todo mundo pergunta depois, ai que deck lindo! Da onde é esse deck? Então hoje a gente vai trabalhar com essa energia de Lua Negra e ali no fundo a gente tem a Beyoncé na energia de Lilith Negra ali, ó, coloquei uma Beyoncé de Lilith Negra pra acompanhar a gente nessa leitura, tá? Então, Áries, boa sorte para você e vamos à sua energia principal aí para o mês de setembro. Uma energia principal para Áries, para o mês de setembro. O que é egrégora? De Pombogira, Cigana Esmeralda, a Cabocla Jurema, a Preta Velha, Maria do Congo, minhas guardiãs, tem para trazer para Áries aí para o mês de setembro. Nossa, Áries do céu, Áries. Eu tava pensando nisso e a carta que saiu é o que eu tava pensando, né? A carta da sublimação espiritual. Acho que o mês de setembro vai ser um mês que vai trazer muito à tona questões espirituais para você. Eu acho que setembro, Áries, pode ser um mês onde você passe a ter uma conexão com a espiritualidade em um outro patamar, em um outro nível, né? É uma coisa aqui que realmente chega à transcendência para você. Dá um liga na beleza dessa carta. Essa mulher aqui, ela tá transcendendo, ela tá levitando literalmente. Então, Áries, setembro é um mês onde você pode passar por experiências, conexões, que você pode receber mensagens, que você pode frequentar lugares, que podem chegar informações para você que façam com que você tenha uma relação com a espiritualidade que realmente transcenda, sabe? Essa temática da espiritualidade, ela vai estar forte de maneira geral para todos nós aí durante o mês de setembro, porque a gente vai ter eclipse em Peixes, né? Opa. Mais uma. Que mais, Áries? Áries, assim, né? Essa história de Nodo Norte, no signo de Áries, que é o Nodo Norte que está presente no céu astrológico desse momento, é muito uma coisa... Assim, assim, todos os signos, eles têm a sua faceta espiritual. Tem um que
Tem alguns que são espirituais no sentido mais literal, mas se tem uma coisa que é muito espiritual, nesse processo de sublimação, é a consciência e a certeza a respeito de quem se é, né? O processo espiritual, toda a nossa jornada e nossa caminhada espiritual é sobre tirar os véus de ilusão, né, a respeito do ego, para se conectar com a nossa essência, né? No do norte, no signo de Áries, é muito sobre essa manifestação dessa potência verdadeira do quem eu sou, né? Áries, 7 de ouros, 9 de espadas e o arcano da torre. Então assim, Áries, é chegado um momento da sua jornada espiritual onde você vai passar por um tipo de avaliação sobre daqui pra frente, de agora em diante. Tudo aquilo que andava te tirando o sono, vejo muitas pessoas aqui passando por crises de ansiedade. Eu vejo pessoas com processos psicológicos de síndrome do pânico. Eu vejo muito forte essa questão assim do medo. E aí é como se a espiritualidade dissesse que nesse processo de avaliação, aí de você olhar tudo aquilo que você já conquistou, tudo aquilo que você já construiu, tudo aquilo que antecedeu a sua jornada, versus para onde você quer ir, andar, caminhar, se desenvolver. Agora, nesse momento, talvez esteja passando por um processo de paralisação por conta de um excesso de energia mental. E alguma coisa acontece aqui, Áries. Eu não vejo esse arcano da torre como um arcano da torre negativo. Eu vejo como um arcano da torre aqui onde você dissolve esse processo psíquico que andava drenando a sua energia, que andava tirando o seu sono, através desse contato, dessa sublimação espiritual, e Áries, a partir de agora, entrando dentro de um novo paradigma mental. Eu vejo um processo de um fim de um sofrimento psíquico aqui para Áries. Áries, parte muito importante do nosso processo de crescimento na nossa jornada também consiste em parar para observar estrategicamente tudo que foi feito, tudo que foi desenvolvido até agora. Às vezes, saber fazer um momento de pausa estratégica e de análise de dados, de até aqui foi isso que eu consegui desenvolver. Isso aqui deu certo, isso aqui deu errado. Esses momentos de pausa estratégica, Áries, às vezes são mais importantes do que sair descabeçando e metendo chifre e fazendo coisa e agindo e acontecendo, sabe? Enfim, bora lá. Mais uma energia aqui para Áries. Nossa, eu acho essa carta babado. Pra mim, essa carta, ela pode estar falando... Sabe uma coisa que me veio agora? Áries, pode não servir pra todos o que eu vou falar aqui agora, tá? Áries, pesquisa sobre viagem astral. Áries, se você pesquisar sobre viagem astral e você dar uma mergulhada aí no seu sono, talvez você encontre a raiz e a origem de alguns problemas psíquicos seus que andavam prejudicando o seu progresso a respeito de um projeto. Eu acho que alguns arianos também podem ter uma coisa aí de receber muitas informações através do sonho que podem parecer sem pé nem cabeça, mas que podem estar avisando a respeito de um contexto, de uma situação que anda te drenando energeticamente. Às vezes, sabe aquele sonho que você vê uma galinha no sol com uma corda dando volta? Aí você fala assim, nada a ver, sem pé nem cabeça. Áries, anota os seus sonhos. Áries, anota os seus sonhos. Anota os seus sonhos. Tem algo para se dissolver, algo para finalizar, uma máscara para cair, um negócio para ser destruído, para cair por terra. Você vai ser avisado, você está sendo avisado, ou pode ser que exista alguma coisa no seu sonho
alguma coisa que te acesse através do seu sonho, do seu sono, e que possa estar te prejudicando energeticamente de alguma maneira. Áries, 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 Áries. Áries, tem alguma outra informação aqui? Peraí, deixa eu tirar mais uma. Mais um aqui para esse 2 de copas. Áries, eu acho que tem alguma coisa aqui, porque saiu a própria energia da Lilith, né? A própria manifestação da Mãe Negra da criação, ela vindo falando sobre uma dinâmica de relacionamento. Essa dinâmica de relacionamento, a gente pode estar falando de relacionamento afetivo para alguns, a gente pode estar falando de amizade para outros, mas eu sinto que existe uma coisa aqui sobre entrar em contato com um aspecto sombra, sobre suas dinâmicas relacionais e sobre o quanto existe alguma questão vinculada à tua figura paterna que está precisando ser trabalhada para mudar algum cenário a respeito da tua vida financeira aí durante esse mês. Porque quando a gente está falando de dinâmicas relacionais, sobre a energia de Lilith, a gente está falando às vezes sobre a dificuldade de se submeter a um cenário, uma situação, a uma relação, sobre uma energia disruptiva, sobre uma energia de se negar, se prestar, estar à mercê de um cenário, de uma situação, por conta de um medo, de um bloqueio muito grande. Às vezes essa coisa dessa energia da Lilith, ela tá dizendo assim, que você tá trazendo alguma questão de algum trauma para uma dinâmica relacional que essa situação não mereceria estar vivendo, e essa situação tá passando por algum tipo de sabotagem, porque existe alguma coisa relacionada a essa sua figura paterna que precisa ser olhada aí. Então, é uma dinâmica paterna sobre merecimento. A gente pode estar falando também de, para alguns arianos, ter alguma questão de bloqueio aqui, porque tem algum ariano tomando as dores de algum dos dois lados, da relação da dinâmica familiar pai e mãe, e isso é um ponto que precisa ser visto, porque está bloqueando a prosperidade de Áries. O que eu quero dizer com isso, Áries? E eu acho que essa coisa da sublimação, da transcendência, que é sobre enxergar algo em um outro patamar, em uma outra frequência, é meio isso, assim. Então imagina assim, você tem lá o seu pai e a sua mãe. A sua mãe conta sempre uma história pra você sobre o seu pai. E aí você compra aquela história sobre o seu pai. E aí você cria uma imagem a respeito do seu pai a partir da sua visão ali da sua mãe. Isso que eu tô falando são dinâmicas sistêmicas, tá? Sistêmicas familiares. E aí você decide julgar o seu pai em um lugar, em uma posição muito atrelada àquilo que a sua mãe apresentou sobre o seu pai e a dinâmica de relacionamento deles dois, que não tem nada a ver com a sua dinâmica com o seu pai. Porque a dinâmica que você precisa comprar, entender e acessar sobre o seu pai é a sua enquanto filha, filho desse seu pai, e não dele enquanto marido da sua mãe. Porque isso sistemicamente a gente chama de arrogância dentro do sistema familiar. Independente de quem o seu pai foi como marido, não cabe a você fazer julgamento a respeito disso. E às vezes, infelizmente, a nossa mãe posiciona a gente assim diante das dinâmicas afetivas. Mas aqui vem o aviso a respeito disso, Áries, é de que esse seu posicionamento diante dessa sua dinâmica familiar está prejudicando alguma coisa relacionada à sua vida afetiva. Como se você não tivesse dando abertura para a sua vida afetiva, porque você está muito inconscientemente. A gente está falando da sublimação, a gente está falando de Lilith, a gente está falando de lua negra, a gente está falando de aspectos muito inconscientes, de coisas muito profundas que precisam ser trabalhadas aí, tá? Então, essas dinâmicas estão fazendo com que você fique muito na criança. E criança não namora, criança não casa, criança não tem família, criança não tem relacionamento, tá, Áries? Por isso que é muito importante a gente olhar para essas dinâmicas familiares.
Mais uma energia para Áries, Áries. Setembro é um mês de você olhar aí para essas questões. E aí, quando a gente está falando de Nodo Norte e Quirón no signo de Áries, que Quirón também está no signo de Áries, e a gente está falando sobre ferida de identidade, se essas suas questões relacionadas ao seu pai e sua mãe não estão bem consteladas aí dentro de você, né? Essa sua questão de identidade sempre vai ser um lugar frágil. Se a sua identidade é um ponto frágil, nada anda. Áries, se liga. Nossa, esse deck da Lilith aqui, ele é profundo, Essa carta se chama Putrificação, né? Aqui embaixo a tradução em inglês é Liberando a Sombra. Esse negócio de liberar a sombra é bem energia de eclipse mesmo, hein? Já entendemos aí sobre o que é esse eclipse aí para Áries. E aí, Áries, assim, o julgamento, o 2 de espadas, o 4 de espadas, As de espadas, 7 de paus e 2 de paus. Então, assim, pode ser aí, Áries, que durante o mês de setembro, alguma questão relacionada ao seu passado que andava te cegando a respeito de um cenário, de uma situação que andava te paralisando, que andava no passado de maneira oculta, apareça na maneira de uma energia de sombra para você avançar a respeito de um cenário, de uma história. E de um cenário, de uma história que anda prejudicando muito o seu psicológico, que é uma coisa que eu tô sentindo que é muito central aqui nesse jogo, que vai vir com muita força aí durante o mês de setembro, tá? Eu sinto que essa situação que ressurge do passado, ela vem através de uma comunicação. Vai ser necessário existir uma conversa, vai ser necessário existir um diálogo. Essa conversa não vai ser fácil. Existe uma questão muito forte de uma batalha espiritual aqui. Mas eu vejo que você recebe ferramentas, Áries, aí para o mês de setembro conseguir resolver essa situação. Essa carta da putrificação e desse olhar para a sombra pode estar falando de algo que vem do passado com uma força arrebatadora de um tamanho que você não tem ideia, Áries. Essa carta é uma carta tranquila, Áries? Essa carta não é uma carta tranquila, Áries. Essa carta, ela fala de babado e confusão, viu? Mas assim, Áries, entenda que aquilo que tá para sair da sombra, do escuro, para você resolver, não é algo para você ter medo. É uma oportunidade de liberação e de libertação enorme, Áries. Áries, aqui é um processo de libertação, de um fim, de um sofrimento, de um ciclo, de um padrão kármico. Me fala mais aqui sobre Shadow Release. Áries, eu tô com essa leitura assim, tipo, uou. Tá, 7 de copas, 6 de copas e o 4 de ouros, né? Tudo isso, Áries, é para que você saia de uma ilusão, de uma questão, de uma situação do seu passado que você ainda tá muito apegado. Esse grande olho que tudo vê, se libertando
aqui dessas memórias gostosas, boas, mas que te conectam a essa energia de retenção, que é uma energia de miséria. Tá bom, Áries? Áries, vou tirar uma carta como conselho final aí pra vocês. Aqui no Anjos e Ancestrais. Áries. Desculpa. Ai, Áries. Áries, como conselho final aqui pra vocês, assim. Trabalhar a respeito de tudo isso que foi mencionado aqui hoje tem muita relação com uma energia muito dinâmica, tá? Tem muita relação com uma energia muito dinâmica e talvez aquela coisa daquele As de Espadas que apareceu com aquele fim daquele jogo vindo com a energia do comerciante, é como se dissesse que assim, existem conversas, trocas, informações que vão chegar até você durante esse mês que vão ser muito importantes. Às vezes é uma coisa de você sentar lá com seu pai, sentar lá com a sua mãe, ouvir o que eles têm para dizer a respeito de um cenário, de uma história, para você mudar a sua percepção a respeito de alguma coisa. Independente das informações, situações que venham para você, Áries, saiba trabalhar na energia da sutileza. O que eu quero dizer com a energia da sutileza? Nossa, agora que eu descobri isso, agora que isso veio, agora que veio essa situação para mim resolver, agora que essa situação foi ressuscitada, agora que isso foi jogado na minha cara, agora que veio esse agora ou nunca. Muitos fractais dessa história, dessa situação ainda vão se constelar para você, ainda vão aparecer para você. Por isso, não seja impulsivo em dar um desfecho para essa história. Não dê um desfecho para essa história. Eu sinto que é muito mais sobre resolver dentro de você o que vai se manifestar para ser resolvido do que querer resolver com os outros. Tá bom, Áries? Áries, é isso. Nos vemos nas próximas leituras. E dê uma olhada nas leituras dos signos importantes aí do seu mapa astrológico, tá bom? Tchau, tchau!